Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós temos feito algumas considerações que, de certo modo, desagradam o governador do estado principalmente, mas uma parte considerável do governo. Alguns que não eram do governo, que passaram para o governo, outros que gostavam dos nossos posicionamentos, mas que, após aderirem para o governo, passaram a não gostar mais, que são aqueles que não têm opinião, que não têm posição, ou que mantêm algumas posições de ocasião. É um comportamento típico de elementos, né, que aqui no Piauí se posicionam ora na situação, ora na oposição. Eu já até me manifestei aqui no nosso canal sobre essas pessoas. Mas é típico, não é? Como eu coloquei agora. Então, há algumas semanas, eu falei aqui no canal que deveria acontecer, no começo do ano, a manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a nota técnica do Ministério do Planejamento. Mas não veio pelo Ministério do Planejamento. Veio pelo Ministério da Economia, Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional é vinculada ao Ministério da Fazenda, que agora é Ministério da Economia. Antigamente, ela se vinculava ao Ministério do Planejamento, muito antigamente. Depois ela passou para o Ministério da Fazenda, hoje está efetivamente vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, o que diz a nota do Ministério da Economia? Daqui que a gente se acostume, né? O Ministério da Economia, essa nota ela foi assinada pela senhora Priscila Maria Santana, ela foi encaminhada ao promotor Fernando Santos no dia 3 de janeiro e eu tive acesso a essa nota no começo dessa semana. Mas o jornalista Zósimo Tavares fez inclusive uma coluna que está sendo divulgada por esses dias, me parece que no portal Cidade Verde. Então ele até disse que é uma informação ruim, o título da coluna. Poucos jornalistas, têm essa independência, essa capacidade, vamos dizer assim, de fazer essa leitura, de fazer essa análise. E ele diz que porque de fato mostra aquilo que a gente sempre tem colocado ao longo do tempo, que o governo mente, não apenas no aspecto político-eleitoral, mas também no que diz respeito às questões técnicas. Para o governo federal, nas questões de empréstimos para a Justiça, que aconteceu no ano passado para liberar aqueles recursos de empréstimos de 300 milhões de reais do Finisa 2, já que o Finisa 1 ficou inviabilizado devido a uma série de problemas que foram apresentados, cerca de 270 milhões de reais, numa coisa assim rumorosa, que ninguém sabe o que aconteceu. E continua parado o Finisa 1, aí pelo Ministério Público Federal, numa investigação muito complicada, um nó que deram nesses 270 milhões. Mas essa questão do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro Nacional, ela envolve também muito dinheiro. O governo do estado, para conseguir chegar a convênios e autorização para empréstimos, mentiu para o governo federal, maquiou a sua contabilidade. Disse, por exemplo, que tinha capacidade de pagamento de empréstimos, que tinha capacidade de pagamento de contrapartidas. Ou seja, maquiou a sua contabilidade. No cancelamento irregular de despesas, na ordem de 324 milhões e 800 mil reais, na realização de empenhos fora de prazo, na ordem de 449 milhões e 300 mil reais, anulações de ordens bancárias, na ordem de 274 milhões e 800 mil reais. Imagine gente que estava esperando por esses pagamentos. Disse que tinha em caixa 231 milhões e 700 mil reais, quando tinha, na verdade, 156 milhões de reais. Ou seja, 75 milhões e 164 mil reais a menos. Isso aqui foi dito para o governo federal, isso aqui foi dito para o Ministério
da Fazenda na época. Não foi dito assim num programa de televisão, num programa eleitoral, num palanque político. Isso aqui não foi colocado numa entrevista da TV Antena Zero, dessas emissoras de TV aí, dos jornalistas PG. Não, isso aqui foi dito para o governo federal, para enganar o governo federal e com isso conseguir o aval dos técnicos do Ministério da Fazenda, porque eu estou dizendo Fazenda porque na época era Fazenda, agora é Ministério da Economia, dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional para conseguir aval, a autorização para conseguir os empréstimos e os convênios. Autorização dos empréstimos e conseguir a autorização para oferecer contrapartidas. Que essas contrapartidas você vai, na medida em que recebe a parcela do convênio, você dá um valor. E na sequência. Só que o governo federal não tem capacidade, portanto não estava oferecendo contrapartida alguma. Nos governos anteriores, jogava o dinheiro na conta única, e nós aqui também já falamos sobre isso, e o dinheiro se diluía na conta única. Depois ele voltava de novo para a conta do convênio, e esse governador do Piauí, ele já foi inclusive condenado pelo Tribunal de Contas da União, ele nem podia ter sido candidato, em 2010 ele já não podia ter sido candidato, é subjúdice a sua candidatura a senador em 2010, em 2014, e provavelmente, eu não estou acompanhando, parei de acompanhar essa questão de justiça com ele, porque o Piauí não faz parte da Pátria Amada Brasil nessas questões aí. Não pode, o cara não podia ser candidato em 2010, foi, se elegeu mandato. 2014 não foi, se elegeu mandato. E agora novamente, então, o que é que se pode dizer a respeito? Então tá aí. Por conta de condenações a respeito desta maracutaia, de pegar o dinheiro do convênio, joga na conta única, depois devolve, é agiotagem com dinheiro público, é crime. Condenação. Fica tudo por isso mesmo. E o Brasil aceita, o Piauí aceita, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E agora mais essa. Bom, foi feita uma auditoria no Tribunal de Contas do Estado. O resultado dessa auditoria foi encaminhado para o pessoal do governo federal, que analisou essa auditoria, o resultado dessa auditoria, verificou que o governo não tem capacidade de endividamento, não tem capacidade de pagamento, portanto, estabeleceu um recálculo sobre essas capacidades, percebeu que havia um estouro, olha só que coisa, um estouro nas despesas com o pessoal, um estouro em todas as suas despesas, essas que eu falei, empenhos, tudo estourado, despesas bancárias, tudo estourado. E aí, o Estado não pode contratar empréstimos. O Estado não pode contratar convênios, que são as transferências voluntárias. Ou seja, ele só pode agora, nesse momento, enquanto não for feito um novo recálculo, enquanto não for feito um novo compromisso com o governo federal, enquanto ele não recuperar a sua capacidade de endividamento e de pagamento, só pode receber dinheiro das obrigações, das transferências constitucionais, que são as obrigações que o governo federal tem com fundo de participação, com Fundeb. A coisa está feia, realmente ele acertou. Pela primeira vez eu vi o governador Wellington Dias, famoso índio paraguaio, porque falsificado. Pela primeira vez eu vi esse índio falando a verdade. Pela primeira vez ele disse, olha, vai ser um ano difícil. Mas difícil, lógico. Depois de tudo que esse moço fez, levou o Estado à exaustão, ele exauriu as finanças do Estado. E exauriu também a tolerância das pessoas. Quando era o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, aquele ladrão que está condenado lá em Curitiba, ele dizia, não, o Lula é um amigo, ele faz o que o Piauí quer. Claro, os sócios são companheiros, né? É uma cumplicidade. Mas só que governo não é isso, governo é impessoal. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, toda criança que estuda e aprende sabe disso. O governo é impessoal, as questões públicas devem tratar fora dessa alçada de personalização.
Isso aí eu fiz um artigo, olha, o governador do estado do Piauí não pode se deixar levar pela questão de personalizar a coisa pública do estado do Piauí. Em 2003, lá naquele jornal que eu trabalhei, que depois ele fez lá um pacto com o pessoal de lá, sobretudo lá com esse propósito de fazer com que as coisas que são ditas nesse veículo sejam apenas para atender aos seus interesses. Então a história é essa, dessa nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado não tem capacidade daqui para frente, doravante, de fazer empréstimos, que é a maior fonte de gestão aí do Estado, quer dizer, é a única forma que ele tem governado, tem 5 bilhões hoje, 5 bi de endividamento. 5 bilhões. Para que vocês tenham uma ideia, 5 bilhões de reais foi o dinheiro que foi pago em 1823 para garantir a independência do Piauí, da província do Piauí, naquele caso lá da Batalha do Genipapo, da independência lá em Parnaíba, daquelas lutas escaramuças da independência do Brasil. 5 bilhões, porque foram 30 contos de réis. Você pegar a moeda da época e converte para os valores de hoje. Tem um amigo meu, Jorge Teles, que fez isso aí, através do Instituto Seculares, é isso aí, esses valores. 5 bi. Pois bem, e ele pegou os mesmos valores para transformar o Piauí no estado mais pobre da federação. Porque quando esse moço assumiu, o Piauí já tinha chegado a uma condição de o quinto, né? Mas o quinto já tinha saído do mais pobre, aí o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Já estava avançando. Aí ele assume o governo, isso pela Fundação Getúlio Vargas. Pode pegar lá, 2002, 2003, era mais ou menos essa condição. Hoje, nós estamos, como dizia Nietzsche, quando a gente olha para o abismo olha para a gente. É isso aí. Se você gostou, deixa lá o seu gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber vídeos de futuras publicações. Por favor, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, com os seus familiares. E não esquece, tá? Vamos chegar aos 2.000 inscritos, porque muito obrigado, já passamos dos 1.000, já estamos chegando aos 1.500 e, sem nenhuma dúvida, até fevereiro vamos chegar aos 2.000 inscritos. E quando chegarmos aos 2.000 inscritos, vamos fazer as lives semanais aos domingos ou sábados. Você escolhe, deixa o seu comentário aí e não tem problema, pode dizer o que você quiser. Aqui, realmente, nós não vamos fazer nenhum tipo de mediação para censurar ninguém, tá bom? Não vamos cortar comentário, essa história de dizer diga o que você pensa, tá? Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu!